Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruna e eu vou estar falando um pouco sobre a farmacologia em terapia intensiva. Primeiramente, vamos falar um pouquinho aqui sobre uma unidade de terapia intensiva, né, que é a UTI. A unidade de terapia intensiva é onde pacientes em estado grave com chance de sobrevida recebem cuidados complexos e monitoramento constante, né? E tem como objetivo básico recuperar ou dar suporte às funções vitais dos pacientes enquanto eles se recuperam. Não são todos os hospitais também, pessoal, que tem UTI. Geralmente são hospitais de médio e grande porte que vão estar possuindo as UTIs. Falando agora sobre os profissionais que atuam na UTI. Os profissionais que atuam na UTI são denominados intensivistas, sendo uma equipe interdisciplinar e multiprofissional, constituída por diversos profissionais. Então, numa UTI, não vai ser um único profissional que vai estar atuando, vai estar sempre sendo uma equipe de multiprofissionais. Então, na UTI, a gente vai encontrar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, dentre outros profissionais. E dentre os equipamentos presentes nas UTIs, a gente vai estar encontrando aparelhos que têm a capacidade de reproduzir as funções vitais dos internados. Aí, dentre eles, a gente vai encontrar, né, um dos principais, né, que a gente sempre ouve falar, inclusive nessa questão aí do coronavírus, né, foi muito divulgado, né, que é o ventilador mecânico, o tubo orotraqueal, monitor cardíaco, sonda vesical, sonda nasoenteral, eletrocardiógrafo, oxímetro de pulso, dentre outros. Como, por exemplo, tubo de oxigênio. Então, tem vários equipamentos aí que a gente vai estar encontrando em uma UTI. Agora, adentrando sobre o nosso assunto aqui, né, os principais fármacos usados na UTI. Os principais fármacos utilizados na UTI são os analgésicos e sedativos, uma vez que a maioria dos pacientes internados experimentam dor, medo e ansiedade. Por isso que vai estar sendo importante, né, utilizar analgésicos e sedativos. A escolha dos analgésicos e sedativos adequados é crucial para dar conforto ao paciente, reduzir o estresse, evitar retardo na recuperação e na liberação da ventilação mecânica. A maioria dos pacientes que vão para a UTI geralmente estão em estado grave, né, pessoal? Então, o principal vai ser mesmo essa questão do controle da dor e a questão da sedação também vai estar ajudando na recuperação e é importante, né, porque o paciente vai ficar entubado, né, então não tem como deixar ele sem uma sedação, né? A via de administração também é importante, sendo preferencial a intravenosa. Como a gente já estudou em farmacologia, né, a via intravenosa, ela tem 100% de biodisponibilidade, né? Então, ela vai ter uma maior rapidez no início de ação e vai estar tendo ausência de interferências na absorção, né? Agora falando um pouquinho sobre a questão dos fármacos. Os analgésicos mais utilizados na UTI vão ser os opioides. Os opioides, eles são uma classe de fármacos derivados da papoula de ópio. O ópio, gente, é o látex de cápsulas imaturas da papoula, que é a Papaver somniferum, e suas variações sintéticas. Lembrando que são derivados do ópio, né, gente? A morfina, a codeína e a papaverina, que junto eles formam, né, os opiáceos, né? Que são analgésicos obtidos naturalmente. Já os opioides, eles vão ser os compostos sintéticos, semissintéticos, naturais ou endógenos, né? Que interagem com os receptores do sistema nervoso central. E os opioides, né, a maioria deles, eles possuem ação analgésica potente. Falando agora um pouquinho sobre o mecanismo de ação dos opioides. Os agonistas opioides, eles produzem analgesia por meio de sua ligação a receptores específicos acoplados à proteína G, que são localizados no cérebro e em regiões da medula espinal, envolvidos na transmissão e na modulação da dor.
Alguns efeitos eles são mediados por receptores opioides, né, que são aqueles receptores que a gente até viu no artigo que a professora passou, né, que são os receptores de opioides, né, que são o mu, o delta e o kappa, né, e eles estão presentes nas terminações nervosas sensitivas periféricas. Aí, gente, os fármacos, ou alguns fármacos do grupo, né? Nós temos a codeína, a oxicodona, morfina, metadona, fentanil. Lembrando, gente, que para dores agudas e severas, né, principalmente de origem traumática, é utilizada a morfina e o fentanil. Já para dores leves a moderadas, né, a codeína e o proporquisfeno. Já para dores severas crônicas, geralmente é utilizada a morfina e a oxicodona. E os mais utilizados na UTI vai ser a morfina e o fentanil, né? Como geralmente os pacientes têm dores agudas, né? E geralmente são de origem traumática. Alguns efeitos adversos dos opioides. A gente tem a questão da constipação, náuseas e vômitos, rubor facial, plurido, confusão. Aí aqui tem uma imagem da papaver sonífero, né? Da papoula, que é a planta, né? Assim, como efeitos adversos a longo prazo dos opioides, eu acho que os principais mesmo é a questão da dependência química, né, que é muito séria, né? Por isso que os opioides eles têm que ter um uso extremamente restrito, né? Porque eles vão estar gerando dependência química e no momento da sua retirada vão estar gerando, né, a síndrome de abstinência. Então, o seu uso é bastante restrito, né? Realmente para casos bem graves. A toxicidade. Usados em grandes quantidades podem causar overdose, sendo fatal, né? O antídoto utilizado, né, em questão de opioides, principalmente na questão da abstinência, né? Geralmente eles administram, né, a naloxona. E o seu uso na UTI é para o controle da dor, para ajudar na sedação e na ventilação. Continuando aqui, agora eu vou estar falando um pouco sobre os sedativos hipnóticos, né, que também são muito utilizados na UTI. Eles são uma classe de fármacos que tem a capacidade de produzir a sedação e também vão estar ajudando na questão da ansiedade. Eles ajudam a induzir a sonolência, sendo que os efeitos hipnóticos envolvem a depressão mais profunda do sistema nervoso central do que a sedação, né? O mecanismo de ação dos sedativos hipnóticos. Eles se ligam a subunidades específicas do receptor GABA-A em sinapses neuronais do sistema nervoso central, facilitando a frequência de abertura dos canais iônicos de cloreto mediados pelo GABA. Tem até a imagem aqui do lado, né, do GABA receptor, né, mostrando quando quando um sedativo hipnótico, né, tem até o exemplo aqui dos benzodiazepínicos, ele se liga à unidade gama aqui, né, a subunidade gama. Aí vai estar facilitando, né, a abertura dos canais de cloreto, né? E também aumento, né, da hiperpolarização da membrana. Continuando aqui, o seu uso na UTI. Eles são muito utilizados na UTI para sedação, para crise convulsiva, miorrelaxante e ansiolítico. Vão estar pertencendo a essa classe, né? Vão pertencer a essa classe, né? Os benzodiazepínicos, né? Os mais conhecidos aí, né? O alprazolam, diazepam, clonazepam, midazolam. Tem os barbitúricos, né? Como o amorbarbital, fenobarbital, pentobarbital e outros fármacos, né? Como o zolpidem, a buspirona, o paraldeído. E o antagonista dos benzodiazepínicos, gente, é o flumazenil. A classe assim dos sedativos hipnóticos mais utilizados na UTI são a dos benzodiazepínicos. E dentre os seus efeitos adversos, a gente vai ter amnésia, déficit cognitivo, insônia de rebote, tontura, depressão e tolerância, né? Lembrando, né, que os sedativos hipnóticos, né, gera essa questão aí da dependência, né? Então também tem que ser usados assim com cautela, né?
de acordo com alguns artigos que eu li, né, os principais fármacos utilizados na UTI são essas duas classes aí que eu falei mesmo, né, que são os analgésicos opioides e os sedativos hipnóticos. Mas aí também eu procurando outras fontes, aí eu acabei encontrando alguns outros medicamentos que também são bastante comuns, né, de você estar encontrando na UTI sendo utilizados. Aí agora eu vou estar falando um pouquinho sobre outros tipos de fármacos usados na UTI, começando pela lidocaína, né? A lidocaína, ele é um anestésico local e antiarrítmico de classe 1. Ele é usado no tratamento da arritmia e da dor local. Aí o mecanismo de ação da lidocaína. Enquanto antiarrítmico e anestésico local, ele é um bloqueador rápido dos canais de sódios, ativados ou inativados, existentes nos miócitos especializados do sistema de condução do coração, ou nervos periféricos. É, ele impede a condução do potencial de ação nos axônios sensitivos dos nervos periféricos, quando usado topicamente, né? Tem até aqui na imagem, né? Tem até aqui nessa imagem, né, que a forma molecular do anestésico local ele vai estar penetrando na célula para dar início à sua ação. A ionização do anestésico local vai estar gerando a inativação dos canais iônicos. Aí os seus principais usos na UTI antes da intubação endotraqueal ou na desfibrilação, são utilizados também na taquicardia ventricular após o infarto agudo do miocárdio. E seus principais efeitos adversos hipotensão arterial, parestesias, convulsões e colapso cardiovascular. Assim, a lidocaína a gente conhece bastante aí mesmo como a questão de um anestésico local, né? Que até em outros casos, né, em outras situações a gente vê bastante, né? Outro medicamento bastante utilizado na UTI, gente, é a epinefrina. Ela pertence à classe dos agonistas alfa e beta adrenérgico, atuando como vasopressor, broncodilatador, estimulante cardíaco e antiasmático. Aí o mecanismo de ação da epinefrina. Nos receptores beta 1, ela aumenta a contratilidade, né, que é o efeito ionotrópico, aumento da condução atrioventricular e automatismo. Nos receptores beta 2, ela vai estar agindo como na broncodilatação, na vasodilatação da musculatura esquelética. E nos receptores alfa, vai estar realizando a vasoconstrição e na resposta de fuga, né? Em baixas doses, vai estar predominando o efeito beta, né? De vasodilatação. Já em altas doses, predomina o efeito alfa, de vasoconstrição, que é o aumento da resistência vascular sistêmica e aumento da pressão arterial. Mais para frente, como a gente também vai estar falando de um outro receptor adrenérgico, aí já tem essa imagem ilustrando aqui, né? Que os receptores alfa, né? Que são a noradrenalina, a adrenalina e a isoprenalina. E os receptores beta, né? Que são a isoprenalina, a adrenalina e a noradrenalina, né? Aí aqui tem especificando, né, sobre o receptor alfa 1 e alfa 2, que o alfa 1 ele age na contração muscular dos vasos, dos brônquios, do útero, da bexiga e na contração da íris, e age no relaxamento do trato gastrointestinal. E o alfa 2 age na membrana pré-sináptica, né? Já os receptores beta, o beta 1, ele vai estar aumentando o débito do coração e aumentando a força de contração do coração. Já o beta 2, ele age relaxando a musculatura dos vasos, dos brônquios, do trato gastrointestinal, do útero, da bexiga, das vias seminais e ciliar. E o beta 3, ele age na lipólise, né, que é a quebra de gordura. Agora um pouquinho sobre os usos da epinefrina na UTI. Na UTI, a epinefrina ela é muito utilizada em choque anafilático, em parada cardíaca e asma brônquica. Os seus efeitos adversos. No sistema nervoso central, ela pode gerar dor de cabeça, nervosismo, sonolência e tremor. Já no cardiovascular, ela pode causar palpitação.
e no gastrointestinal ela pode gerar náusea e vômito. Próximo medicamento, gente, a fenitoína. A fenitoína ela pertence à classe dos anticonvulsivantes, sendo utilizada durante crises convulsivas, como na epilepsia. O mecanismo de ação da fenitoína tem diversos efeitos, mediante a inibição dos canais de sódio, potássio e cálcio existentes na membrana dos neurônios, imediatamente antes da fenda sináptica. Além de aumentar a contração local do neurotransmissor de GABA, né, que é inibitório, ou diminuir a concentração de neurotransmissores excitatórios, como a noradrenalina e a acetilcolina. Tem até aqui a imagem, né? Mecanismo de ação da fenitoína, né, bloqueador dos canais de sódio. Os principais usos da fenitoína na UTI vai ser no tratamento e prevenção de crises convulsivas, antes de cirurgias no sistema nervoso central. Então, caso vá ser realizada alguma cirurgia no sistema nervoso central, ela é utilizada, né, principalmente para prevenir crises convulsivas. Seus efeitos adversos nistagmo, né, que são movimentos erráticos dos músculos dos olhos, inchaço na face e lábios, náusea, vômito ou constipação e ataxia, que é descoordenação de movimentos, né, realização de movimentos descoordenados. Outro medicamento, a noradrenalina. Ele é um simpaticominérgico e ele pertence à classe dos agonistas dos receptores alfa-1, alfa-2 e beta-1, atuando como vasopressor. Seu mecanismo de ação. Ele possui dupla função, possui ação agonista nos receptores alfa e beta, e na aplicação tópica ocasiona vasoconstrição e reduz a taxa de absorção dos anestésicos. Então, foi aquele mecanismo que eu expliquei anteriormente, né, nos receptores alfa e beta. O seu uso na UTI. Ela é muito utilizada em choque séptico, em choque neurológico e em choque cardiogênico, e em situações de hipotensão. Seus principais efeitos adversos: ela produz necrose no local de injeção pela constrição geral e prolongada. Por isso, gente, é importante que ela seja utilizada em infusão contínua e que seja em catéter venoso central, né, para diminuir esse risco aí de necrose. E também outro efeito é a constrição, ela pode estar reduzindo a irrigação dos órgãos e levá-los à falência. Então, a noradrenalina também pode levar à falência dos órgãos. O bicarbonato, os seus principais usos na UTI, vai ser utilizado na acidose metabólica, na insuficiência circulatória por choque ou desidratação, em parada cardíaca e em acidose lática primária grave, né? Seus efeitos adversos. Pode causar alcalose metabólica ou respiratória, né, que é quando o pH do sangue fica aumentado, hipernatremia, que é aumento da concentração de sódio no sangue, hipocalcemia, né, que é a diminuição da concentração de cálcio no sangue. O seu uso ele requer monitoramento. Tem até aqui, né, eu coloquei uma imagenzinha do pH do sangue, né, que o normal é entre 7,35 e 7,45. Abaixo disso pode estar causando uma acidose e acima, né, pode estar causando uma alcalose. Próximo medicamento é a amiodarona. O amiodarona é um antiarrítmico de classe 3. O seu mecanismo de ação, ele age nos canais de sódio, potássio e cálcio. Aí ele vai estar prolongando a duração do potencial de ação e prolongando também o período refratário em todos os tecidos do coração, por ação direta nos tecidos, sem afetar significativamente o potencial de membrana. Os principais usos da amiodarona na UTI são para distúrbios graves do ritmo cardíaco, para taquicardia ventricular sintomática e para taquicardia supraventricular sintomática. Os principais efeitos adversos da amiodarona bradicardia moderada, náusea, vômito, perda de apetite, dor abdominal e prisão de ventre,
alterações da visão, sensibilidade à luz, deixando a pele vermelha inicialmente, causando manchas na pele a longo prazo. Agora, pessoal, outra classe que eu resolvi selecionar aqui também, que eu peguei de um artigo, é os principais antibióticos utilizados na UTI. E eu encontrei que são a principal classe de antibióticos são as cefalosporinas, que são antibióticos do grupo beta-lactâmicos relacionados com as penicilinas contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. O mecanismo de ação das cefalosporinas é a inibição das enzimas da parede celular das bactérias susceptíveis, interrompendo a síntese celular. Tem até aqui a imagem de uma bactéria. Então, as cefalosporinas vai estar agindo na parede celular da bactéria, né, destruindo a sua parede celular, dessa forma, né, interrompendo a sua síntese celular. Pertencem à classe da cefalosporina. A cefalosporina, gente, elas têm 5 gerações, né? Na primeira geração, a gente tem a cefazolina, cefalotina. Na segunda geração, a gente tem o cefamandol, cefonicide. Na terceira geração, a gente tem o ceftriaxona, o cefotaxima. Na quarta geração, a gente tem o cefepima, o cefpirona. Na quinta geração, a gente tem o ceftobiprole e o ceftaroline. Os mais utilizados na UTI são as cefalosporinas de terceira geração. Eles são muito potentes contra bactérias gram-negativas facultativas, como os streptococcus, né? O Streptococcus pneumoniae e o Streptococcus pyogenes. São os principais usos na UTI, são infecções do trato urinário, para pneumonia e sinusite bacteriana. Os principais efeitos adversos, né, são diarreia, reações alérgicas com erupções na pele e também eles são nefrotóxicos, né? Então eles podem estar causando infecção não, podem ser tóxicos, né, para o sistema renal. Então foi isso, aqui tá as minhas referências. Muito obrigado e boa noite.